Ninguém podia imaginar que a manifestação de Candinho e seus amigos ganharia tanta força na rádio, tudo por causa de um detalhe completamente inesperado. Enquanto as vozes ecoam no ar pedindo justiça por Policarpo, Samir, Picolé e as crianças tentam convencer Simba a falar a verdade. Mas, de repente, Zuma aparece, com olhar frio, impede todos de saírem de casa. Do lado de fora, uma multidão se aglomera em frente à delegacia. O delegado observa, aflito, sentindo que a situação pode fugir do controle a qualquer momento. Será que Policarpo vai conseguir escapar dessa injustiça? Tudo começa quando Candinho e seus amigos cantam na rádio, emocionados, pela salvação de seu amigo fiel. Enquanto isso, Araújo vai até o juiz responsável pelo caso do animal e tenta pressioná-lo a dar uma resposta diante do apelo popular. Mas o juiz, impassível, responde com frieza. Isso não significa nada. Se cada condenado fosse libertado só porque alguém cantou por ele na rádio, não haveria mais lei neste país. Araújo insiste. Mas, Excelência, o Policarpo é inocente. O juiz ri, debochado. E desde quando um animal fala para se defender? Isso me cheira a armação. Não vou mudar de ideia. Com o coração acelerado, Araújo pergunta. E se conseguirmos uma prova de sua inocência? O juiz cruza os braços e responde. Aí, talvez eu reconsiderasse. Mas vai ser difícil. A única testemunha é a suposta vítima. Quanto tempo eu tenho? Pergunta Araújo, tenso. Poucas horas. Assim que os veterinários chegarem à delegacia, nada mais poderá ser feito. Pouco depois, Araújo encontra Candinho, Dita e as crianças. Candinho, ansioso, pergunta. E então, alguma notícia boa? Araújo suspira. Infelizmente, não. O juiz não se comoveu. Ele não vai libertar o Policarpo. Com os olhos marejados, Candinho fala com raiva contida. Eu não acredito nisso. Quem esse juiz pensa que é, para fazer uma maldade dessas com o meu melhor amigo? Araújo tenta explicar. Ele disse que só acredita no depoimento de Simba. Dita se revolta. Então quer dizer que se eu mentir, o juiz sai prendendo todo mundo? Isso é um absurdo. Samir troca olhares com os amigos. Dá para sentir que uma ideia começa a surgir. Candinho anda de um lado pro outro, aflito. A gente não pode desistir, tem que pensar em alguma coisa. E se eu pagar a fiança do Policarpo? Araújo balança a cabeça. O caso é inafiançável, Candinho. Dita, nervosa, aperta os punhos. Então só tem um jeito, a gente vai para a delegacia. No caminho, Candinho ouve o apoio do povo nas ruas. Pessoas revoltadas dizem que não aceitam a injustiça contra Policarpo. Ele respira fundo e fala com fé. Se o juiz não quis ouvir o doutor Araújo, ele vai ter que ouvir toda essa cidade. Samir, empolgado, exclama. Eu e meus amigos podemos fazer cartazes. Vamos mostrar que o Policarpo é inocente. As crianças concordam com entusiasmo. Candinho sorri, com esperança nos olhos. Eu sei que a gente vai conseguir salvar o meu amigo. E assim, sem perder tempo, todos começam a mobilizar a cidade. Cartazes, vozes, e muita emoção tomam conta das ruas. De repente, Quiter Tria surge, ofegante, e anuncia. Seu Candinho, acabei de receber uma ligação. Já tem uma multidão na frente da delegacia. Candinho arregala os olhos, surpreso. Mas, já? Dita, empolgada, responde. Devem ter ouvido a gente na rádio, Candinho. Então vamos para lá agora mesmo. Você é o nosso líder. O caipira olha para as crianças, o coração batendo forte. Com um sorriso misto de esperança e nervosismo, ele pergunta. Vamos, pessoal? Samir, com um pincel na mão, responde decidido. Acho melhor a gente terminar mais alguns cartazes, mas logo a gente chega lá. Candinho, Dita, Asdrubal e Quitéria saem apressados, determinados a encontrar o povo. A cidade inteira começa a se mover, e o protesto, a tomar forma. Mas o que ninguém imagina, é que uma força sombria está prestes a cruzar o caminho deles. Enquanto isso, Zuma e Zenaide caminham pelas ruas, observando o movimento. A vilã, irritada, murmura entre os dentes. Onde esses pestinhas se meteram agora? Cantar na rádio por causa daquele bicho, que absurdo. Zenaide tenta amenizar. A senhora sabe que eles gostam muito do Policarpo. É bonito ver as crianças se unindo para salvar a vida dele, não acha? Zuma vira-se e retruca com desdém. Que salvar o quê, Zenaide? Você sabe muito bem, se o Policarpo for solto, minhas chances com o Candinho vão por água abaixo. Zenaide,
com coragem rara, comenta. Quem disse isso foi a Carmen, lembra? E a senhora mesma a expulsou do orfanato por não ser nada honesta. Além disso, desde que o Policarpo foi preso, a senhora não deu um passo sequer com o Candinho. Zuma se irrita, mas antes que possa responder, avista de longe a multidão se formando diante da delegacia. Fica pálida. O que é isso, meu Deus? O que está acontecendo ali? Pergunta, em choque. Zenaide observa e diz calmamente. Parece que o povo está pedindo a liberdade de Policarpo. Zuma dá de ombros, tentando disfarçar o medo. Ah, isso não vai dar em nada, essa bagunça nunca chega a lugar nenhum. Mas Zenaide retruca, com um olhar firme. E se chegar, até Simba? Zuma congela. Seu rosto muda completamente. Meu Deus, você tem razão. Eu não posso deixar aquele pestinha abrir a boca. Enquanto Zuma trama o próximo passo. O protesto cresce diante da delegacia. Cartazes se erguem. Gritos se unem. Candinho, Dita e Asdrubal distribuem os cartazes, inflamados pela esperança. O delegado sai do prédio, assustado com a multidão. Olha ao redor, sem entender o que está acontecendo. Mas o que é isso? Enlouqueceram de vez? Candinho, com o coração na boca, dá um passo à frente. A gente está pedindo pela liberdade do Policarpo. Ele é inocente, nunca faria mal a ninguém. O delegado tenta manter a autoridade. Vocês não podem fazer esse tipo de coisa na frente da delegacia. Asdrubal, com voz firme, retruca. Estamos fazendo um protesto pacífico, doutor. Não estamos cometendo nenhum crime, só queremos justiça. O delegado fica sem palavras. E o coro do povo aumenta, vibrando nas ruas. Libertem o Policarpo. Libertem o Policarpo. Enquanto isso, Samir, Picolé e as outras crianças cercam Simba. Sem imaginar que cada palavra dele pode mudar o destino de todos. Desconcertado, o menino arregala os olhos e pergunta, desafiante. O que foi? Não iam fazer esses cartazes inúteis? Picolé, com voz firme, responde. A gente quer que você confesse. Simba desvia o olhar. A culpa pesa no seu rosto. Samir o encara e diz, sem rodeios. Não adianta mentir pra gente. A gente sabe quando alguém está mentindo. Simba retoma o olhar, cortante. E se eu tiver mentido? Agora já é tarde. A única forma de vocês falarem com o Policarpo vai ser rezando na igreja. Jasmim, com as mãos trêmulas, reage nervosa. Não é tarde. O Policarpo ainda pode ser salvo, e você é a única pessoa que pode impedir que ele tenha um destino horrível. Simba solta um riso amargo, fechado. E por que eu deveria ajudar o Policarpo? Ele me odeia. Samir, tentando alcançar o coração do garoto, fala baixo. Não odeia, Simba. Ele falou comigo. Ele só não gosta quando você é maldoso com a gente. A irritação de Simba explode. Você está mentindo. Acha que pode falar com o Policarpo? Acha que vai inventar qualquer coisa agora? As crianças continuam a pressionar, cada pergunta uma pá de esperança. Mas, naquele momento, Zuma aparece, como sempre, surgindo no ponto certo. Surpresa e com ar de superioridade, ela pergunta. O que é isso? O que esses pestinhas estão aprontando aqui? Por acaso o orfanato virou casa de passeio para vocês? Samir, com coragem, responde firme. A gente só quer que o Simba conte a verdade sobre o Policarpo. Só ele pode salvá-lo. Zuma engole em seco, fingindo calma. Deixa comigo, Zenaide. Fica de olho neles. Eu vou ter uma conversa bem séria com esse menino. Logo em seguida, sozinhos, Simba encara Zuma com uma mistura de medo e dúvida. A senhora também quer que eu diga a verdade? Zuma sorri frio. É claro que não. Você não pode confessar. Entendeu? Simba, baixando a cabeça, admite num sussurro. Eu acho que todos estão certos. Não é justo separar dois amigos como o Candinho e o Policarpo. E, além disso, o Policarpo é dono da fábrica de biscoitos, todo mundo ia ficar contra mim. Zuma reprime o espanto, mas imediatamente passa a máscara de crueldade. O que é isso? Estou vendo em você um pingo de compaixão? De arrependimento? Não foi assim que eu te criei, garoto. Você quer perder a vida boa que tem? Morar numa mansão, comer do melhor? Simba levanta a cabeça devagar. A voz sai pequena, resignada. A senhora tá certa, eu não posso perder tudo isso. Zuma acredita ter vencido. Sorri por dentro. Mas ela não percebe, e não há como prever, que um detalhe minúsculo pode, a qualquer instante, virar o jogo.
Enquanto isso, o protesto se intensifica. O juiz, que caminhava distraído, chega ao local e fica em choque ao ver a cena. Com o rosto tomado pela ira, ele ergue a voz, autoritário. Isso é inadmissível. Eu não vou aceitar que essa poluição sonora e visual continue pela cidade. Asdrubal, de cabeça erguida, responde sem medo. Senhor juiz, isso é uma manifestação legítima. Não é ilegal. O juiz cruza os braços, desdenhoso. Mas vocês estão protestando a favor de um animal condenado. Francamente, onde isso é legítimo? Candinho, o peito apertado de desespero, avança um pouco mais. O meu amigo não é culpado. Ele é inocente, e eu não saio daqui até ele sair da cela. O juiz, impassível, solta as palavras que cortam como navalha. Não seja tolo. Os veterinários acabaram de chegar. Você verá o animal, mas não vai ser como imagina. O desespero toma conta de Candinho. O peito parece explodir. A população ao redor grita, unida, cada voz um martelo. Libertem o Policarpo. Libertem o Policarpo. Sem pensar duas vezes, Candinho dispara em direção ao portão da delegacia, chorando. Eu não vou sair daqui. Não vou. Ninguém vai entrar e fazer mal ao meu amigo. Tita e Asdrubal se colocam ao lado do garoto, firmes como muralhas. Tita, olhando nos olhos de quem ousar passar, declara com determinação. Se quiserem passar por aqui, vão ter que passar por cima de nós. E assim, no meio do tumulto, a cidade se encontra, dividida entre razão e paixão, entre poder e justiça, enquanto cada atitude começa a empilhar consequências. A multidão, tomada por emoção e revolta, se posiciona em frente aos portões da delegacia, ninguém entra, ninguém sai. O juiz olha para o delegado, aflito, o suor escorrendo pela testa. Nenhum dos dois sabe o que fazer. O som das vozes lá fora ecoa como um trovão. Libertem o Policarpo. Libertem o Policarpo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Simba volta para a sala, sob o olhar atento de Zuma. Samir o encara e pergunta com esperança. E então, você vai contar a verdade? Simba senta no sofá, exausto, e responde com voz fria. A única verdade é que o Policarpo fez aquilo comigo. E todo mundo já sabe disso. Picolé, surpreso, se levanta num pulo. Não. Você estava quase confessando. Foi a Zuma, né? Foi ela que te convenceu do contrário. Fingindo-se de vítima, Zuma coloca a mão no peito e fala com falsa doçura. Ai de mim, que sempre priorizo a justiça e a verdade. Além disso, eu acredito no meu anjinho. Parem de envenenar a cabecinha dele. Jasmim, já sem paciência, explode. Chega. Eu não aguento mais ver tanto absurdo e ficar parada. Ela agarra o braço de Simba, decidida. Vamos te levar à força até a delegacia. Mas, num grito ensurdecedor, Zuma se joga na frente da porta. Ninguém vai sair daqui. Samir, em choque, pergunta. O que você tá fazendo? Por que tá impedindo o Simba de contar a verdade? Zuma responde com firmeza, mas os olhos tremem de medo. Ele mesmo disse que não existe verdade nenhuma para contar. Vocês falam de justiça, mas se obrigarem o meu anjinho a mentir, isso sim será uma injustiça. Jasmim franze a testa, conectando as peças do quebra-cabeça. Espera aí, eu já entendi tudo. A mente por trás disso tudo, é você. Zuma dá uma gargalhada debochada, carregada de veneno. Pode pensar o que quiser, mocinha. Mas ninguém vai sair desta casa. Picolé, bravo, enfrenta a vilã. Essa casa nem é sua. Quero ver a cara do Candinho quando descobrir quem você é de verdade. Zuma se aproxima dele, com voz lenta e venenosa. Aprenda uma coisa, garoto. Os homens acreditam muito mais nas palavras aveludadas de uma mulher do que nas acusações histéricas de uma criança. Depois, ordena friamente. Zenaide. Leva esses pestinhas pro estábulo do Policarpo. Eles querem tanto salvar o bichinho. Quero ver se conseguem passar um dia como ele. Zenaide hesita, o coração apertado, mas acaba obedecendo. As crianças são levadas, e Zuma observa tudo com um olhar de vitória, como se tivesse vencido a guerra. No estábulo, o ar é pesado. Simba, cabisbaixo, murmura. Me desculpem, gente, agora não dá mais para fazer nada. Samir pergunta, decepcionado. Então você realmente queria contar a verdade? Picolé completa, com raiva contida. E foi a Zuma que te impediu, não foi? Simba faz um leve movimento de cabeça, confirmando. O silêncio que segue é de revolta e tristeza. Mas,
De repente, a portinha do estábulo se abre. Zenaide surge, ofegante, e sussurra. Vão, crianças. Rápido. Simba, surpreso, pergunta. E Azuma? Zenaide sorri e pisca. Eu me entendo com ela. Talvez use o mesmo truque que você usou. As crianças trocam olhares e começam a correr, o coração batendo mais rápido que nunca. Agora, se quiserem salvar Policarpo, terão que correr contra o tempo, porque o pior está prestes a acontecer. Enquanto isso, na delegacia, mais viaturas chegam. Policiais cercam o local, tentando conter a multidão. Candinho e o povo se mantêm firmes, bloqueando a entrada. Determinados a não deixar ninguém tocar no amigo que juram ser inocente. Desesperado, Candinho olha em volta e grita. Mas o que é isso? Pra que esse monte de gente? O juiz, com voz autoritária, responde friamente. Vocês estão querendo medir forças comigo? Querem impedir que um mandado judicial seja cumprido? Isso é ilegal. Todos vocês vão direto pro Chilindró. Asdrúbal, em choque, retruca. Não. Isso não pode acontecer. Não tem espaço nessa delegacia para tanta gente assim. O juiz o encara e responde com desprezo. E quem disse que vocês vão ficar nesta delegacia? Eu vou garantir que essa gentinha nunca mais faça balbúrdia para defender quem não é inocente. Guardas. Peguem todos. De repente, o caos começa. A multidão grita, os policiais tentam conter o povo, e uma confusão toma conta da frente da delegacia. Mas Candinho permanece firme. Não dá um passo atrás. Com um olhar decidido, ele defende o portão como se fosse a última barreira pela justiça. Enquanto isso, Zuma chega ao estábulo e leva um susto ao ver Zenaide caída no chão. A vilã, furiosa, grita. Onde estão os pestinhas? Zenaide geme fingindo dor. Ai, eles chutaram a minha perna. Eu caí, não consigo andar, ai, ai, ai. Ainda mais irritada, Zuma esbraveja. Sua inútil. Agora eles vão libertar o Policarpo. Ela sai correndo, completamente fora de si, sem imaginar que acabou de ser enganada. Assim que Zuma desaparece, Zenaide abre um leve sorriso, e tira a máscara de dor do rosto. Ela venceu. Na delegacia, a tensão é total. As crianças chegam junto de Simba e veem os policiais tentando prender Candinho e seus amigos. Com o coração disparado, Simba dá um passo à frente e grita. Chega! Todos se calam. O juiz, os guardas, a multidão, todos olham para o menino. Com lágrimas nos olhos, Simba respira fundo e confessa. Eu menti. O Policarpo nunca fez nada contra mim. Um murmúrio se espalha entre as pessoas. O juiz, atônito, pergunta. O quê? Mas por que você mentiu, garoto? Simba responde, soluçando. Porque eu achava que o Policarpo merecia uma lição. Mas quem merecia era eu. O juiz balança a cabeça, incrédulo. Eu não vou acreditar em você assim tão fácil. Nesse momento, Zuma aparece, ofegante, tentando entender o que está acontecendo. Mas Simba aponta o dedo para ela e grita, decidido. Foi ela. Foi tudo ideia dela. A dona Zuma me pediu para mentir. Ela queria ter o Candinho só para ela. E achava que o Policarpo estava atrapalhando. Foi ela. Ela é a única culpada. A multidão explode em revolta. Homens e mulheres correm em direção à vilã. Zuma tenta fugir aos gritos, mas o povo não dá trégua, a justiça, enfim, está sendo feita. Candinho se aproxima do juiz, com o coração na boca, e pergunta. E agora? Vai soltar o meu amigo? O juiz encara Simba, suspira e responde. Garoto, eu devia era te colocar no Chilindró pelo que aprontou. Mas o Policarpo vai ser solto, sim. E Azuma vai ficar no lugar dele. Candinho não segura as lágrimas. Ele se abaixa, abraça Simba e diz com emoção. Obrigado, menino. Você salvou o meu melhor amigo. Simba pergunta, chorando. Você não tá bravo comigo? Candinho sorri e responde. Eu prefiro olhar para você como o salvador dele. O resto é resto. Nesse instante, os portões da delegacia se abrem. Policarpo aparece algemado, mas livre. Candinho corre até ele, os dois se abraçam com força. O povo aplaude, e Simba sorri, um sorriso verdadeiro, pela primeira vez em muito tempo. E agora me diz aí nos comentários. De 0 a 10, que nota você daria para Zenaide? Por ter ajudado as crianças e salvado o Policarpo? Ah, e não esquece de clicar no botão de gostei. Para continuar acompanhando os próximos capítulos dessa história incrível.